Ok, boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer pela presença de todos nesse webinário do PPG 100. É uma grande satisfação receber a todos aqui, né? Principalmente que têm acompanhado o trabalho, né? Trata-se de uma atividade de divulgação científica, né? Dos trabalhos realizados, principalmente nessa primeira fase, pelos professores do programa. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber o professor Milton Barbosa Neto, que estará compartilhando conosco alguns temas referentes às suas pesquisas mais recentes, relacionadas aos avanços feitos no estudo de porfirinas, fundamentos e aplicações, né? E, para mim, é uma satisfação muito grande apresentar o professor Nilton, porque eu tenho acompanhado o trabalho dele de perto, e a gente também é não só colegas de trabalho, mas somos bons amigos também há muito tempo. E eu vou começar apresentando aqui o professor Nilton, é graduado em Física pela Universidade Federal do Ceará, onde realizou trabalhos sobre transições de fase em cristais ferroelétricos induzidos, transições de fase induzidas por temperatura e campo elétrico, e propriedades vibracionais de cristais piezoelétricos, mestre em ciências, na especialidade de física básica e doutor também em ciências, especializado em física básica também, pela Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, onde trabalhou com processos ópticos não lineares em moléculas macrocíclicas, fez seu pós-doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, realizando pesquisas sobre nanoespectroscopia vibracional em materiais carbonosos. O professor Nilton atua como professor associado 4 do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará, onde é professor permanente dos programas de pós-graduação em Química e Física e coordena o Laboratório de Ótica do ICEM. É professor do mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais da UFPA, é professor colaborador da Graduate School of University of Alabama, em Tuscaloosa, é cofundador e coordenador da UFPA, onde realiza pesquisa nas áreas de físico-química e ótica e espectroscopia, atuando principalmente nos temas de espectroscopia de estado estacionário e transiente em moléculas e polímeros, fotoagregação em polímeros e moléculas, transições de fase do tipo ordem em matéria mole, possui bastante interesse em problemas básicos envolvendo processos de interação da radiação com a matéria, e elaboração de métodos para a formação de jovens pesquisadores em ciências experimentais. O professor também atualmente é coordenador nacional do programa University Chapter da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais e é vice-diretor da Faculdade de Física da UFPA e diretor científico da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. E fico muito feliz em dizer que já se foi o tempo em que eu apresentava o professor Nilton sem ler a sua apresentação, porque agora realmente são tantas atividades que eu não consigo mais recordar de todas, né? Mas eu tenho acompanhado e sou testemunha da dedicação do professor na divulgação científica, na atuação em pesquisa básica e ensino, né? Então, feita essa apresentação, eu passo a palavra para o professor. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em nos atender. Obrigado, Valdeci. Valdeci, como sempre, sempre amigo e gentil comigo. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso webinário do PPG 100. A gente montou isso no sentido de começar uma comunicação com a academia, com os alunos, com fora da academia, enfim, quem quiser saber um pouquinho mais do que é feito em pesquisa de materiais, principalmente agora porque a gente conseguiu esse projeto aqui, que é esse programa de pós-graduação, e eu tenho muita satisfação de participar desse projeto, tá? Bem, o que eu vou falar para vocês hoje?
Eu vou falar um pouquinho dessas porfirinas, tá? São alguns tipos de materiais que eu trabalho já tem um tempo. Na verdade, já tem bastante tempo que eu trabalho com elas. E essas pesquisas hoje são realizadas dentro do escopo de pesquisas do grupo de pesquisa que eu participo, que é o Grupo de Espectroscopia Eletrônica e Vibracional, é um grupo de pesquisa que a gente tem na UFPA. E antes de falar da minha pesquisa, eu queria apresentar um pouquinho quem é o GEV hoje, tá? Então, basicamente, tem 3 professores, eu estou bem aqui é o professor Valdeci, que me apresentou, e aqui tem o professor Rafael, que é um professor, já não digo mais nem recém-contratado, acho que já tem aí uns 2 anos que o Rafa veio para a UFPA e está trabalhando aí no grupo e dando contribuições para a física e para tudo que dá para fazer dentro do que a gente consegue fazer aqui no Pará. Além de nós 3, a gente tem esses alunos aqui. Eu peço desculpas se está faltando a foto de alguém, mas eu não tive tempo de sair buscando com os outros 2 professores a foto de todo mundo, mas eu acho que eu não esqueci ninguém. São basicamente nossos alunos de C, mestrado e doutorado, e são eles que realmente tocam a coisa com muita dedicação e muita vontade de fazer a coisa acontecer. Sou muito grato mesmo a eles, e vamos em frente. O que a gente faz no GEV? Eu posso organizar o GEV mais ou menos assim, em termos de materiais, não que isso seja uma coisa estática, né, mas basicamente majoritariamente definido entre os 3 pesquisadores que lá estão. O professor Valdeci, por exemplo, trabalha muito com estruturas do tipo metal orgânico ou materiais de índice de coeficiente de expansão negativo, conhecido como materiais auséticos. Ele também já investigou muito na vida dele estruturas do tipo aminoácido, cristais de aminoácidos, e a última coisa que eu soube que ele estava fazendo era trabalhando com materiais multiferróicos. Eu não vou conseguir explicar para vocês o que é isso, mas semana que vem é o professor Valdeci que vai apresentar, então vocês podem perguntar para ele. O professor Rafael, ele trabalha com nanoestruturas de carbono, seja unidimensional, como nanotubo simples, nanotubo de parede tripla, estruturas bidimensionais, como grafeno, como sulfeto de galho e de sulfeto de molibdênio, e também tem trabalhos feitos em linhas de carbono, ou seja, estruturas lineares de carbono. No meu caso, o que eu vou falar hoje é sobre essa moça aqui, que é a porfirina, mas eu também já tenho alguns trabalhos em polímeros, né? Já fiz algumas coisas em polímeros, em especial no controle de estrutura e no entendimento de como esses polímeros interagem com a radiação, e também tenho alguns trabalhos em nanoestruturas de carbono que começaram no período que eu fiz o meu pós-doutorado em 2010, e de lá para cá eu já trabalhei com nanotubos de parede simples, nanotubo de parede tripla recentemente. Eu fui convidado por um colaborador e amigo, o professor Paulo, da Universidade de Alabama. A gente fez trabalhos nisso, e nanotubo de parede múltipla também. Então, as coisas meio que se misturam, né? A ciência ela é muito assim, mas hoje, para organizar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito nessas tipos de moléculas aqui, como a gente trabalha com isso, e quais as consequências desse tipo de trabalho, tá bom? E como é que a gente investiga todos esses materiais, né? Bom, basicamente, nós somos um grupo de espectroscopia, então nós usamos luz para entender como a matéria se comporta. Então, a gente pode usar luz a partir de espalhamento não elástico, que é chamado de espectroscopia Raman. Isso aqui é um espectrômetro que a gente tem aqui na UFPA, certo? A gente pode usar espectroscopia de fluorescência. Isso aqui é um sistema que também tem aqui na UFPA, lá no laboratório coordenado pelo professor Sancleito. Esse laboratório aqui é coordenado pelo professor Valdeci. Aqui a gente estuda o espalhamento não elástico da luz, aqui a gente estuda a emissão de luz por um processo chamado de fluorescência. Isso aqui é um espectrômetro de absorção, fica localizado no laboratório de óptica, que é coordenado por mim. E essas espectroscopias todas aqui, elas são o que a gente chama de espectroscopia de estado estacionário. Ou seja, você fica excitando continuamente a matéria e fica vendo a resposta dela quando a matéria atinge um estado de equilíbrio onde tudo que ela devolve para você está na mesma taxa do que você entrega para a matéria. Isso é o que a gente chama de estado estacionário. Esse equipamento aqui é um pouco diferente. Ele é o único equipamento de espectroscopia transiente que nós temos nos nossos laboratórios.
e ele mede fluorescência resolvida no tempo. Ele tem uma boa resolução, a gente consegue medir processos de algumas dezenas de picosegundos usando esse cara, então eu estou falando de 10 a menos 12 segundos, e ele ajuda muito a gente, como vai ficar claro, em algumas transparências daqui para frente, tá? E isso aqui são as ferramentas que a gente usa para investigar a matéria. Só que como a gente investiga a matéria? A gente investiga a matéria tentando ver como ela se comporta, e isso é um modus operandi já bem estabelecido, como a matéria se comporta quando você varia algumas variáveis termodinâmicas da matéria que ela tem. Então, a gente pode variar, por exemplo, temperatura, a gente tem um sistema de dedo frio, e ver, por exemplo, como essa variação de temperatura modifica as propriedades mecânicas, as propriedades estruturais, as propriedades de condução, não necessariamente com espectroscopia, mas por aí vai. Além da temperatura, a gente varia a pressão. Aqui tem uma foto do professor Valdeci montando uma célula de pressão, e essa célula de pressão é um sistema bem bacana, porque ele permite a gente chegar em pressões realmente muito altas. O professor Rafael também trabalha muito com isso aqui, eu sou o que trabalha menos com isso aqui, né? E além de variar a pressão e a temperatura, a gente também faz uma outra coisinha, que a gente joga radiação na matéria. Não para investigar, mas para gerar modificação na matéria. Então a gente modifica a matéria de maneira controlada, injetando energia nela, alterando a energia interna do sistema, através do uso de fótons. Tá? Então isso são 3 formas que a gente tem de manipular a matéria e ver como ela se comporta, ver quais são as relações de causa e efeito que existem entre a matéria e essas coordenadas termodinâmicas que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Aqui tem uma foto do professor Valdeci montando uma célula de pressão, e aqui tem uma foto minha tentando convencer a minha filha a ser cientista, mas eu acho que eu falhei nessa empreitada. Tudo bem, vamos para frente, que o importante é andar para frente. Para a sorte dela. Né? Para a sorte dela, Valdeci. Né? E outra coisa a destacar aqui, muito claramente, é uma diferença fundamental no grupo, pela cor do azul da minha camisa e pela cor desse azul aqui, todo mundo já sabe quem é quem dentro desse grupo de pesquisa, a gente não precisa entrar em maiores detalhes, não, Valdeci? Então, pessoal, o que é essa história de espectroscopia? A ideia é muito básica, tá, pessoal? Você tem uma fonte de luz, você usa essa fonte de luz para iluminar um objeto, e o objeto, ele, ao interagir com a luz, ocorrem alguns processos e que a luz que sai do objeto, ela carrega consigo essa informação dessa interação. Tá? E se essa luz que passou pelo objeto, carregando essa informação, chegar num detector, você pode, comparando o que você detectou aqui e sabendo o que você tem aqui, tirar informações dessa coisa que está aqui no meio. Um exemplo bem simples de detector que todo mundo tem são os nossos olhos. Tá? Os nossos olhos, eles são detectores que são capazes de fazer um monte de coisa, como, por exemplo, diferenciar cores. Quando eu falo diferenciar cores, eu estou dizendo diferenciar comprimentos de onda. Tudo bem que é diferenciar comprimentos de onda numa parte muito estreita do espectro eletromagnético, e também com uma precisão muito ruim comparado a, por exemplo, detectores do tipo CCD, que é o que a gente pode ver bem aqui, ó, voltando um pouquinho, no espectrômetro Raman, ou aqui, nesse espectrofluorímetro. Né? Então, eu estou falando coisas do tipo, eu tenho centenas de nanômetros de resolução no meu olho, e aqui eu estou falando resoluções de menos de 1 nanômetro nessas coisinhas aqui. Então, a diferença é muito grande, mas no frigir dos ovos, os nossos olhos são detectores. Além de diferenciar cor, a gente também é capaz de diferenciar processos. Por exemplo, todo mundo sabe que a luz que está chegando aos seus olhos, ela é proveniente ou de um processo de espalhamento, ou de um processo de reflexão, ou de um processo de refração. A gente consegue identificar a diferença desses padrões, né? E então isso coloca o nosso olho como um fotodetetor típico, tá? Embora ele não seja tão preciso quanto as coisas que a gente acabou inventando depois, mas a ideia é essa. Então, a ideia é você tem uma fonte de luz, você joga a luz que você conhece as propriedades no objeto, essa luz, ao interagir com o objeto, carrega a informação dessa interação, você detecta essa luz depois de interagir, e aí com essa informação, você, comparando o antes e o depois, começa a especular o que pode estar acontecendo dentro da tua matéria.
Bem, lá no GEV, a gente organiza as coisas mais ou menos assim. Tem dois tipos de matéria que a gente trabalha, o que a gente chama de estado sólido. Aí entram os metais orgânicos, que o professor Valdeci trabalha, os materiais auséticos, que são os materiais com índice de expansão negativo, as nanoestruturas de carbono e por aí vai. E o que a gente chama de matéria mole. A porfirina entra aqui, tá? Ela é uma molécula que eu vou colocar ela numa solução, isso vai ficar mais claro lá na frente. E além da porfirina, a gente também estuda polímeros. A gente tem alguns trabalhos em polímeros condutores e basicamente esses dois tipos de material a gente coloca aqui. E do ponto de vista da espectroscopia, aqui é a formiga atômica, né? Eu sou fã de cartoons, então vocês vão ver várias coisinhas dessa pelo seminário, mas basicamente ela que segura a onda aqui. E do ponto de vista da espectroscopia, a gente tem os estados estacionários e as transientes, onde do ponto de vista transiente, hoje, a gente só mexe com fluorescência transiente, que é o equipamento que a gente tem. Tá? Aqui estão as fotinhas, mais ou menos, distinguindo onde cada um já deu uma petelecada, onde já trabalhou e por aí vai. Ou seja, o Valdeci e o Rafael, eles não gostam muito de soft matter. Quem sabe um dia eles começam a trabalhar com isso, a gente está trabalhando nesse sentido. Mas isso é mais ou menos para explicar para vocês como as coisas funcionam dentro do grupo, caso alguém tenha interesse em vir nos procurar. Bem, e como é que a gente ataca esses problemas? Qual é a estratégia? Bom, a primeira estratégia é trabalho, tá? Não tem outro jeito. Não se faz ciência sem muito trabalho. E é trabalhar, 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 trabalhar. O grande problema é que, como a gente gosta tanto do que a gente faz, a gente não percebe que a gente está trabalhando. E isso é ruim, porque aí você não consegue valorizar o seu trabalho. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar sempre esperto. Agora, além do trabalho, a ideia básica é você faz experimentos de espectroscopia, tanto estacionária como transiente, e você tenta combinar isso com cálculos teóricos. Que tipo de cálculos? Muitos deles computacionais, mas também dá para fazer cálculo na mão também, tá? Se o sistema for simples. E esses cálculos, basicamente, são baseados em física, basicamente física fundamental, então eu estou falando aí de mecânica, seja ela quântica ou clássica, eu estou falando de eletromagnetismo, eletrodinâmica clássica, nesse caso, apenas clássica, e mecânica estatística e termodinâmica. Então, essa é a física que a gente tem na nossa caixa de ferramentas para tentar entender o comportamento da matéria. Do ponto de vista de procedimento, então, a gente precisa de pessoas que, para o caso das porfirinas, façam a síntese das moléculas, no caso dos polímeros, que façam a síntese dos polímeros. Essas pessoas podem ser ou colaboradores em algum laboratório ou empresas que fazem essas moléculas e polímeros e por aí vai, e vendem, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente vai lá e compra. O grosso da nossa parte está aqui, a gente faz esse tipo de investigação aqui, e a gente combina o modelamento teórico, e como eu falei para vocês, ele pode ser tanto computacional, como pode ser direto. Em geral, quando ele é computacional, a gente precisa de colaboradores, porque isso implica em dominar uma série de ferramentas computacionais que, por si só, já são áreas de pesquisa em paralelo. Quando a gente combina isso, o que a gente quer é investigar propriedades eletrônicas e vibracionais de matéria. Tá? Seja ela porfirina, seja ela nanotubo, seja ela grafeno, seja ela polímero, seja ela o que for. E hoje, aqui para vocês, eu vou falar basicamente de porfirina. Então, o que é porfirina? Como estava no título e no resumo, porfirina é qualquer molécula que tenha na estrutura esse anel aqui. Ó. Isso aqui é um anel porfirínico. Tá? Esse anel, ele é que o pessoal chama de macroanel. Ele é formado por 4 anéisinhos pirróis pequenininhos, certo? Que são ligados por o pessoal chama de ponte metínica, ou seja, eu tenho um carbono aqui, e esse carbono está ligado com uma dupla de um lado e uma simples do outro, certo? E, basicamente, nesses carbonos eu fecho o anel, então, em cima dessa estrutura básica, eu monto todo e qualquer porfirina que eu possa querer estudar. O grande barato dessa molécula é que ela tem o que a gente chama de conjugação. Então, conjugação basicamente é isso aqui, pessoal. Eu tenho uma ligação dupla aqui, eu tenho uma simples aqui, eu tenho uma dupla aqui, eu tenho uma simples aqui, eu tenho uma dupla aqui, uma simples aqui, e por aí vai. Então,
Essa conjugação é uma coisa legal, porque se vocês lembrarem lá dos cursos de Química no ensino médio, é basicamente você tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Aqui é só uma sigma. Aí aqui eu tenho uma sigma e uma pi. E essa ligação pi, em geral, ela é fora do eixo de interação átomo-átomo, e isso deixa o elétron dela mais solto. E esse elétron pode andar nessa conjugação. Ele pode percorrer um caminho de conjugação, seja uma coisa como essa aqui, que eu sem querer tracei bem aqui para vocês, então está bem mostrado aqui, ou ele pode fazer um caminho de conjugação desse tipo aqui. Tá? Na verdade, vai depender muito da disposição dos substituintes centrais. Mas, basicamente, o que essa conjugação traz de tão especial? Ela dá cor à porfirina. Se você tem uma conjugação muito grande, significa que o seu elétron é muito delocalizado. Você tem elétrons muito delocalizados. Então, elétrons muito delocalizados, vai ficar mais fácil lá na frente, eles possuem muita liberdade de andar. Então, se você fez um curso de física moderna, por exemplo, o professor deve ter resolvido para você aquele poço de potencial infinito, onde você aprendeu que o gap de energia entre dois estados depende da largura do poço. Então, se o poço é muito largo, a diferença de energia fica pequenininha. Se o poço é muito estreito, a diferença de energia fica muito grande. Então, conjugações grandes são, a grosso modo, equivalente a poços infinitos de largura muito grande. Tá? Então, significa que a diferença de energia entre os estados da molécula vão ser menores do que de uma molécula de conjugação pequena. Diferença de energia menor significa que essa molécula tem um gap de energia no que a gente chama de região do visível, que é onde a gente enxerga. Então, ela, ao invés de absorver luz lá no ultravioleta, que é onde, por exemplo, a maioria dos solventes que nós temos no nosso dia a dia absorvem, e é por isso que eles são transparentes, porque eles não interagem com a luz visível, a porfirina não. A porfirina ela vai absorver no visível. E se ela absorve no visível, e se esse padrão de absorção é diferenciado por comprimento de onda, ela vai absorver alguns comprimentos de ondas e outro não. Ou seja, você vai ver uma coisa colorida. Tá? Então, toda solução, todo líquido que é colorido, no fundo, o que aquele líquido está te dizendo de cara logo eu absorvo alguns comprimentos de onda, eu não absorvo outras, os que eu não absorvi vai para o teu olho. É mais ou menos aquela ideia da interação que eu falei para vocês, que explica muito bem o que é a espectroscopia, ou seja, tudo aquilo que a molécula de porfirina no visível não absorveu ou absorver menos, vai ser o que vai conseguir sair da interação com ela e vai chegar aos nossos olhos. É a cor que a gente vai ver a porfirina. Tá? Então, isso já é uma coisa muito positiva, porque torna muito mais fácil a espectroscopia de porfirinas, sem sombra de dúvida, porque tem uma questão técnica envolvida aí. A espectroscopia do visível ela é tecnicamente mais fácil, porque os componentes ópticos são mais fáceis e são mais baratos, então isso já facilita muito a vida da gente. Tá? Bem, mas além dela ser bonita e ser colorida, por que a gente investiga porfirina? Tem que ter uma razão mais palpável. Para mim, não. Vou ser bem franco com vocês, assim, eu gosto muito de estudar procedimentos bem básicos da matéria, como as coisas acontecem, isso me chama a atenção. Eu sou um cara que sou uma negação do ponto de vista de aplicação. Tem até uma anedota que eu sempre conto, que ocorreu com o professor Marcos Alan, que também é professor do programa. Em 2018, nós publicamos um artigo, e, bom, eu publiquei, a gente descobriu lá o problema, resolvemos, publicamos o artigo, e um dia o Marcos Alan pediu para eu enviar esse artigo que ele queria ler, aí, tipo, uma hora depois vem uma foto no Zap, ele marcou 5 linhas e falou, Newton, só essas 5 linhas davam uma patente, ou seja, nunca me passou pela cabeça fazer uma patente de alguma coisa, mas não é por maldade ou por desprezo, é que realmente eu gosto muito de física básica e fazer ciência básica, essa coisa toda. Mas independente dos meus gostos, a literatura está cheia de aplicações de porfirina. Então, porfirina pode ser aplicada em medicina, isso vai ficar claro no seminário de hoje, pode ser aplicada como sensor, isso também vai ficar claro, pode ser aplicada em eletrônica molecular, e tem artigos interessantíssimos, por exemplo, essa conjugação da porfirina, ela é bem interessante, porque ela é cíclica, tá? Só para chamar a atenção uma coisa antes, vocês estão vendo esse grupo aqui que juntou aqui? Em geral, esses grupos que ligam
nessa ponte metínica aqui, que são grupos que a gente chama isso aqui de mesocarbono, eles batizam a porfirina. Então, isso aqui é uma sulfonato fenil porfirina. Então, vocês vão ver vários nomes de porfirina, é tudo alguma coisa porfirina. Esse alguma coisa, em geral, ou é o grupo lateral que está ligado aqui, ou o substituinte central que vai estar bem aqui. Mas essa estrutura toda é comum a todo mundo. Tá? Voltando, então, do ponto de vista de eletrônica molecular, a porfirina ela é conjugada, mas ela é uma conjugada cíclica. Então, os elétrons eles são livres para andar e eles vão andar aqui nesse círculozinho. Isso aqui é uma espira molecular, pessoal. Tá? Note, conjugação, se você pegar, por exemplo, o beta-caroteno, ele é um material conjugado também. Ele tem dupla simples, dupla simples, dupla simples, mas é linear. Então, ele é um fio condutor, vamos assim dizer. Já a porfirina não, ela é naturalmente uma espira molecular. Então, se você quiser pensar em fazer circuitos moleculares, esse anel aqui, em potencial, é uma coisa para isso. Do ponto de vista de fotônica molecular, ela se mostrou extremamente útil na fabricação do que a gente chama de filtros inteligentes. Então, ela seta o nível de intensidade que ela deixa de luz passar. Quando a intensidade baixa, ela volta para a transmissão normal. Isso foi muito bem estudado no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Bem, e como é que a gente investiga porfirinas, então? Dando agora um foco um pouquinho mais detalhado. A ideia é bem simples. A gente faz uma solução de porfirina, isso dentro do nosso laboratório, dentro do grupo hoje. A gente faz uma solução de porfirina, a gente coloca essa porfirina numa cubetinha, e aí com essa cubeta, a gente começa sempre por uma investigação da absorção, depois uma investigação de espectroscopia de fluorescência em estado estacionário, e por fim a gente completa com a investigação do processo resolvido no tempo dessa emissão de fluorescência. A gente faz uma outra coisa hoje no grupo também, que é medir a espectroscopia vibracional não em solução, mas em pó. Só que eu fiquei com medo de ficar muita coisa e eu apresento isso para vocês num outro trabalho. Isso foi o trabalho de mestrado de um estudante do grupo, o John Harrison, que está continuando isso no doutorado dele. Tá? Mas para o que eu vou apresentar hoje, basicamente o procedimento é esse. Você coloca a solução aqui, você leva ela para cá, e daqui você traz ela para cá, e daqui você, por último, mede as propriedades de tempo de vida. Isso é a primeira característica que a gente faz, tá? É a primeira caracterização que a gente faz com a porfirina. Dentro daquelas variáveis que a gente pode manipular a porfirina, a gente já usou duas. Pressão, tá? A gente pressionou cristais de porfirina, isso é um trabalho, foi o trabalho de mestrado do John Harris, orientado pelo professor Paulo, que é um colaborador nosso lá da Universidade do Alabama. Eu vou falar um pouquinho mais do Paulinho daqui a pouco. E a gente joga luz nas porfirinas. Isso é uma coisa que é tocada hoje no laboratório muito bem pelo meu aluno de doutorado, o Jefferson, e por um aluno de mestrado no PPGQ, que é o Renan, e eles trabalham muito com essa questão de iluminar a porfirina com um tipo muito específico de radiação, porque a gente já demonstrou no laboratório que, dependendo das características da reação, você pode ter ou não ter o processo, ou, em outras palavras, se todo mundo lembrar do curso de termodinâmica, mudando o tipo de reação, mudando o tipo como eu dou energia para o sistema, eu determino os caminhos que o sistema vai percorrer no ciclo. Então, eu determino se esse ciclo vai ser fechado ou se ele vai ser aberto. O ciclo fechado, entenda, eu tiro a porfirina do estado fundamental, eu já vou entrar em detalhes sobre isso ali na frente, jogo ela para o estado excitado, ela passa por todos os processos possíveis e volta para o mesmo estado fundamental. Então, eu saí do estado A, andei e voltei para o mesmo estado A, sendo A o estado inicial. E para o círculo aberto, um caminho aberto, você modifica a porfirina. Então, o que você obtém no final não é a porfirina que você tinha no início. E o grande barato é conseguir determinar o que está lá no final. Isso é uma coisa que deixa os estudantes lá no laboratório bastante excitados com essa possibilidade. Bem, então, para o que a gente vai ver hoje, é isso aqui que a gente faz. Tá? Uma boa dica que o mestre do Mago está dando aqui conheçam mais sobre o PPG-100, vai ter várias dicas dessa ao longo do seminário.
e eu pedi a ajuda desses caras para falarem muito para vocês sobre o nosso programa de pós-graduação que está sendo aberto agora. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar porfirina é o espectro de absorção. Quando você pega o espectro de absorção de uma solução de porfirina, no caso, esse espectro que está aqui, eu já vou explicar detalhes dele para vocês, é dessa molécula assim, de novo. Anel porfirínico, mudou só o grupozinho que está aqui. Ao invés de um sulfonato fenil, é um grupo piridina, então essa aqui é a tetrapiridilporfirina. E aqui no centro dela tem 2 átomos de hidrogênio, então a gente batizou toda a porfirina com 2 átomos de hidrogênio no centro, a comunidade chama de base livre. Tá? Então, como é que a comunidade explica esse espectro de absorção aqui? E aqui eu quero chamar a atenção, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é melhor pecar por excesso. Um espectro de absorção, ele basicamente é uma coisa onde no eixo X eu boto o comprimento de onda, tá? Então, vejam esse espectro como a continuidade natural desse cara, a gente só tirou uma parte aqui que não tem absorção nenhuma, então seria sem informação nenhuma, para focar nas 2 bandas principais de uma molécula de porfirina. Essa é chamada banda de Soré, ou banda B, e essa aqui é chamada banda Q. Então, quando você olha para esse espectro, algumas coisas já são autoevidentes. Por exemplo, essa banda aqui, em menos de 420 nanômetros, é uma banda que representa uma diferença de energia maior do que essa banda aqui, com uma transição aí em torno de, aqui está dizendo 513 nanômetros, está dizendo bem aqui. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, cada pico desse significa que a molécula absorveu, saiu do estado fundamental, absorveu o fóton e foi para um estado excitado. Sendo que essa diferença de energia entre os possíveis estados, ela é dada por essa equaçãozinha bem aqui, que a gente aprende lá em física moderna também, que é a diferença de energia vai ser igual a HNI, onde H é a constante de Planck, ou HC sobre lambda. Então, como aqui é o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a diferença de energia entre os 2 estados, tá ok? Então, saca só, o que o pessoal dizia? O pessoal dizia o seguinte, olha, que essa banda aqui é uma banda de maior energia, aqui em cima. Aí eles viam um folderzinho aqui, que é essa assimetria, que você olha para ele aqui, eles diziam, olha, isso aqui é a banda de Soré, isso aqui é a transição principal, que é o que eles chamam de transição 00, e esse cara note, como ele tem menor comprimento de onda do que esse aqui, então ele tem mais energia. É uma possível progressão vibrônica. Ok. E essa nossa querida banda aqui? Tranquilo, pessoal, olha só. Eu tenho essa banda aqui, com essa banda aqui, e essa outra estruturação aqui. Se vocês olharem para uma porfirina base livre, vocês vão ver que tem uma quebra de simetria no anel, bem claro, devido ao substrate central. Ou seja, nessa direção, a molécula é diferente nessa direção devido à presença desses 2 átomos de hidrogênios, que modificam o quê? A estrutura de conjugação dos anéis pirróides. Então, essa quebra de simetria quanto à direção X e Y, e eu nunca lembro se o X ou o Y é na direção dos hidrogênios, eu peço perdão, mas, enfim, essa falta de precisão não vai prejudicar o que eu quero falar agora. Implica que eu tenho bandas que eles chamam de QX, então são transições associadas a excitações ao longo vamos supor que essa aqui seja a direção X, da direção X, eu tenho quase certeza que é Y, mas tudo bem, ao longo da direção X e ao longo da direção Y, tá? Tem uma coisa aqui que fica legal, que é o seguinte, então o que eles falavam? Então, tudo bem, essa aqui é o de menor energia, é a transição eletrônica, então vamos supor, é esse cara aqui, é a primeira transição, que a gente chama de 00, esse segundo é a progressão vibrônica da transição QX, certo? Aí, esse careta aqui, eles falam que é a transição eletrônica da banda QY, essas bandas parecem tudo progressões vibrônicas, mas na verdade tem uma diferençazinha de energia, que é esse ponto 0 aqui, e esse cara aqui seria a progressão vibrônica da banda QY. E era assim que a coisa era explicada na literatura, tá? Só para ficar mais claro, o que eu estou querendo dizer por transição, eu quero explicar para vocês terem uma visão digamos assim, gráfica do que são esses tracinhos aqui. Cada tracinho desse representa um nível de energia.
que está associado, sigam aqui o comentário do Robin, mas que estão associados a configurações eletrônicas, tá? Então, essas transições aqui são o que a gente chama de transições homo-lumo, ou seja, do orbital molecular mais alto ocupado, e o homo, e do orbital molecular mais baixo desocupado. Então, quando uma molécula absorve, e no caso dessas três transições, elas formam uma coisa chamada interação de configuração. Eu não vou entrar no detalhe do que é isso agora, mas basicamente cada uma delas compõe essa única transição aqui, que é a transição 00 da banda de Soré. Tá? Então, cada tracinho desse, ele é representado por composições de transições que basicamente significam: eu saio dessa configuração de orbital, então os elétrons estão nessas, tem essas probabilidades de serem encontrados nos meus átomos, e vou para essa probabilidade de encontrar elétrons nos átomos. Ou seja, eu desloco elétrons na molécula quando ela interage com o campo elétrico da luz. Tá? Então, para cada tracinho desse, eu posso ter distribuições eletrônicas, e para cada transição dessa, eu posso ter combinações lineares dessas possíveis transições, que são chamadas interações de configuração. Então, basicamente, o que acontece é eu desloco o elétron de uma posição para outra. Obviamente, isso não ocorre de maneira contínua, porque se ocorresse de maneira contínua, não tinha gaps envolvidos. E como é que se diz? Esses deslocamentos de elétrons, eles ocorrem em cima da estrutura dos átomos, que vibram. Esses átomos não estão congelados. E quando esses átomos vibram, a gente sabe que eles vibram porque a gente mede tanto o espectro de infravermelho quanto o espectro Raman dessas moléculas. Quando eles vibram, esses processos de vibração, que também são quantizados, eles podem perfeitamente se superpor a transições eletrônicas e formam as chamadas progressões vibrônicas, que é exatamente o que a gente tem aqui. Que a literatura dizia o seguinte: essa banda é essa transição que a gente chama de 00, e essa banda é essa transição que a gente chama de 01. Cada coisinha dessa aqui corresponde ao nível de energia de um determinado modo de vibração dos núcleos da molécula. Então, entender esse tipo de coisa é, entre outras coisas, o que a gente faz no laboratório. E vou repetir, como é que a literatura dizia para a gente que as coisas aconteciam? Até o mestrado do Jefferson, por exemplo, que é o aluno que hoje está no doutorado e trabalha muito com isso. Eles diziam que isso aqui era uma transição eletrônica, isso aqui era uma progressão vibrônica na direção X, isso aqui era uma transição eletrônica, isso aqui era uma transição vibrônica na mesma direção X, certo? Isso aqui era uma transição eletrônica, ou seja, uma transição do tipo, sai do nível vibracional 0, aqui do estado eletrônico 0, e vem para cá. E esse shoulderzinho era uma progressão vibrônica, ou seja, ele sai do nível eletrônico 0, nível vibracional 0, e vai para o nível eletrônico N e nível vibracional 1. Tá? Então, devido a essa combinação de energias eletrônicas associadas, e, no caso, associadas a configurações eletrônicas, e energias dos modos de vibração. Bem, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí a gente deu uma contribuição muito, muito bacana para a literatura, e eu gosto muito dessa contribuição, que foi o seguinte: a gente percebeu uma assimetria nessa banda, bem como uma simetria nessa banda aqui, tá? E quando a gente percebeu essa simetria, eu vou voltar para cá que fica melhor de ver, ou seja, isso aqui não é essa banda aqui é uma banda claramente assimétrica, ou seja, esse lado da banda não é igual a esse lado. Se você olhar para essa banda aqui, botar uma linha aqui no meiozinho dela, você vai ver que um lado da banda, as derivadas dela não são iguais às derivadas desse lado. Por derivada eu estou dizendo as tangentes da curva, tá? E a mesma coisa vale para esse lado. Isso chamou a atenção da gente e a gente resolveu investigar isso. Para investigar essas coisas, a gente descobriu algumas técnicazinhas que a gente não conhecia, e uma delas foi a análise derivativa. Eu dou crédito aqui para uma aluna de C da época, a Palas, que achou uns artigos e trouxe para a gente, e a gente gostou do que viu, e gostou do que viu por um motivo muito simples.
Essas curvinhas aqui, ó, elas são o que a gente chama de deconvolução. E fazer deconvolução é um pouco difícil, porque existem N possibilidades, tá? E nós fazemos deconvolução com curvas chamadas Voigt. E, bom, depois eu explico com detalhes porque a gente usa essas curvas Voigt, mas qual é o problema das deconvoluções? Para cada curva dessa aqui, note, aqui tem só duas, né? Aqui tem uma porrada, eu acho que tem 9, 1, 2, 3, 4, enfim, tem 9 curvas aqui embaixo. Para cada uma delas eu tenho magnitude da banda, eu tenho a largura da banda, eu tenho a posição da banda. Né? Então, só eu já estou falando de 3 variáveis. Então, eu tenho 3 variáveis e 9 bandas. Né? Então, eu tenho 27 possíveis condições de input no meu fit. Então, isso é uma loucura. Né? E isso era muito difícil de você fazer ajuste em bandas como essa. Com a descoberta da análise derivativa, não. Aí a coisa ficou legal. Por quê? Porque o que é análise derivativa? Ela pega uma banda assimétrica como essa e ela consegue dizer para a gente, claro que ela tem limites, né? Ela não é tão infalível assim, mas ela consegue dizer para a gente, primeiro, olha, aqui embaixo tem provavelmente 2 picos. Aqui embaixo tem esse pico e está aparecendo alguma coisa aqui. Aqui tem uma simetria na derivada, então isso indica a presença de um outro pico. Ou seja, ela consegue dizer para a gente o número de picos e ela consegue dizer para a gente aproximadamente a posição desses picos. Então ela reduz o número de variáveis e com isso ela aumenta a precisão do ajuste. Aumentando a precisão do ajuste, aí a gente fez uma coisa legal, que foi, não, então eu sei que aqui tem 2 picos, vamos ver, eu ponho 2 aqui, eu ponho 2 aqui, aí eu vou brincando, e eu consigo, a partir da combinação dessas curvas Voigt, gerar um espectro teórico, que é essa linha vermelha bem aqui, ó, passando pelas linhas pontilhadas que estão embaixo. A mesma coisa aqui. Isso aqui dá um trabalho medonho fazer isso, né? Assim, todo o meu respeito aos alunos que caem de cara para fazer isso, e tem que fazer mesmo, como o Dexter ensinou para a gente, não existe ciência sem trabalho, tá? E muito trabalho. Mas o ponto é, com a combinação dessa coisinha, com a combinação da análise derivativa com a deconvolução, a gente pôde mais ou menos dizer o seguinte, olha, aqui tem um pico, aqui tem um pico, aqui tem outro, e cada banda dessa corresponde a uma transição. Tá? Tudo bem, mas o que são essas transições? Né? E aí vem o barato. O centro de cada bandinha dessa, eu posso converter, embora esteja em comprimento de onda, mas eu posso converter isso em diferença de energia. Né? E se daqui para cá, essa diferença de energia corresponder, por exemplo, a um modo vibracional da molécula, que eu posso obter tanto do espectro Raman como do espectro de infravermelho, existe uma grande possibilidade, por exemplo, que essa banda seja a progressão vibrônica dessa, por conta desse barato que eu mostrei para vocês aqui. É claro que para essas duas não bateu, não tinha nenhum modo que chegasse nem perto, mas o que foi legal é que para essa bandinha azul e para essa bandinha azul aqui, a diferença de energia batia com o modo. Tá? Assim como para essa bandinha aqui, essa bandinha também batia e assim sucessivamente. Assim como para essa transição e para essa posição aqui, tem um modo muito próximo associado. E ao fazer isso, ou seja, combinar a espectroscopia vibracional com a espectroscopia de absorção, submetendo os espectros de absorção à análise derivativa e deconvolução, a gente descobriu uma coisa bem legal que foi, olha, existem mais de um nível eletrônico embaixo de cada uma dessas coisinhas aqui. Ou seja, a estruturação da porfirina é bem mais complexo do que o pessoal diz na literatura. Né? E mais, cada nível eletrônico desse carrega a sua progressão vibrônica. Então, resumindo, análise disso, com análise disso, com análise disso, falou, olha, não é bem assim. Na verdade, a história que a gente conta é essa aqui. Então, eu tenho, para a banda X, eu vou ter uma banda X, para a banda X, perdão, eu vou ter um X1 e um X2, para a banda Y, eu vou ter um Y1 e um Y2, e para a banda de Sorê, eu vou ter a banda de Sorê que bate muito com o que o pessoal já dizia, certo? Sendo que o Y2, o Y1, o X2 e o X1, ou seja, X1 e X2 estão bem aqui, certo? As progressões vibrônicas de X1 e X2 estão bem aqui,
Y1 e Y2, e as progressões vibrônicas de Y1 e Y2 estão bem aqui. Vamos para esse diagrama. X1, que é essa bandinha azul aqui, eu tenho uma transição eletrônica, e cada desenhozinho desse aqui, pessoal, representa uma progressão vibrônica, tá? Então, na verdade, a coisa não é bem assim, ela é mais complexa. E ainda tem uma outra coisa bacana que sai de bônus da análise de deconvolução, é que a gente obtém aproximadamente as relações de magnitude dessas bandas. E essas relações, no caso, dessa com essa e dessa com essa, né? Dessa com essa e por aí vai. E essas relações de magnitude dá para a gente uma coisa que a gente chama fator de Huang-His, que está associado com o deslocamento nuclear da molécula quando ela vai para o estado eletrônico ou quando ela vai para o estado vibrônico. É por isso que eu tenho essa configuração de deslocamentos que vocês estão vendo aqui. É por isso que o Y2 está aqui, o Y1 está aqui, e o X1 e o X2 são intermediários, por causa das análises de relação de intensidade que a gente faz dessa brincadeira aqui. Então a gente conseguiu entender muito melhor, usando as técnicas espectroscópicas, como as porfirinas interagem com a luz, tá? E usando uma coisa que, assim, aqui eu faço questão de dizer, você tem que ter coragem de inovar. Você não pode ter medo. Claro que quando você vai inovar, você vai errar. Não se iluda em relação a isso. Quem não inova, não erra, mas quem inova, com certeza vai errar. E depois de muitos erros, e muita noite perdida, e muita discussão, e muita troca de ideia, a gente estabeleceu um protocolo que é bem básico hoje no laboratório, mas que é esse protocolo que eu expliquei para vocês, e a gente conseguiu explicar de maneira muito mais detalhada como essas transições ocorrem. Poxa, professor, que legal, e qual a importância disso? Uma importância direta disso tem a ver com essa aplicação aqui que eu vou falar para vocês. O PPG-100 já está provocando medo na concorrência, como vocês podem ver aqui. O pessoal já está realmente com medo da nossa concorrência, mas a gente vai continuar firme e forte, do jeito que for. E uma aplicação para a porfirina, que é muito importante entender como ela absorve luz, é o que a gente chama de células de DSSC. São células solares sensibilizadas por corantes. Essa DSSC é a sigla para esse tipo de célula. Essa célula foi inventada por esses dois senhores aqui. Esse aqui é o Michael Gretzel, que é um pesquisador. O artigo original é assinado só por esses dois caras. E esse aqui é o Brian O'Regan. Então, esses caras, eles desenvolveram uma célula que é muito inteligente. Eles basicamente fazem o seguinte, eles pegam um mesoporo, material mesoporoso. Por que é importante ser mesoporoso? Porque ele tem uma área superficial muito grande. Em geral é o TiO2, mas existem aí outros, como o ZNO e etc. e tal. E esse material mesoporoso, ele tem que ser avaliado duas características dele. Primeiro, o gap de energia dele, ou seja, a diferença de energia do estado fundamental para o estado excitado, né? No caso do TiO2, a diferença de energia é de 3,2 eletronvolts. Isso aqui é muita energia, tá? É ultravioleta. Então, se você fizer uma célula solar só com TiO2, o TiO2 só vai absorver ultravioleta. Então, ele vai jogar fora boa parte do fluxo de energia que chega do Sol. Ele não vai absorver nada no visível. Só que aí, o que esses cidadãos fizeram? Eles fizeram um TiO2 mesoporoso, não sei se foram eles que fizeram, mas eles deram a sacada, e eles embeberam esse material mesoporoso num corante. No caso deles, foram um complexo de rutênio, porque o complexo de rutênio ele tem uma bandinha de absorção que é devido a um processo chamado transferência de carga metal-ligante. Então, o complexo de rutênio ele é um íon de rutênio, ou metal, ligado a ligantes, em gerais, grupos orgânicos. Então, quando ele liga o ligante no TiO2, o ligante tem uma característica interessante. Ele tem um gap de energia menor, né? No caso, a diferença de energia é menor, porque ele absorve no visível, mas a energia do estado fundamental dele é maior, então ele bota o estado excitado dele numa energia acima do estado excitado do TiO2. E aí acontece um efeito muito legal, que é você excita o corante para o estado excitado. No estado excitado, como ele está acima, pode ocorrer o que a gente chama de transferência de carga por processo de downhill, ou seja, ao invés dele voltar para o estado fundamental dele, ele injeta a carga no TiO2. Tá? Então, tudo bem, isso aí é um mecanismo que qualquer pessoa dentro do laboratório pode verificar, parabéns, teve transferência de carga, pessoas publicam artigos aos borbotões em transferência de carga,
Mas aí qual foi a sacada dos caras? Eles fecharam uma célula de Gretzel, que é conhecida como célula de Gretzel hoje, e basicamente o que eles fizeram? Eles botaram o TiO2 aqui, embebido em complexo de rutênio, não em porfirina. Depois eles provaram que porfirina funciona também. Uma célula base de porfirina hoje, até onde eu sei, o recorde é de 13% de eficiência de conversão. Não é assim o melhor dos mundos, mas funciona bem, e eu já vou dizer por quê. E tem a ver com o espectro de absorção dela. O corante absorve, injeta o elétron aqui no TiO2, só que quando ele injeta o elétron, tá vendo? Isso aqui é o corantezinho, que ele tá dando um zoom. Ele perde esse elétron, então ele oxida. Ele fica com um elétron a menos. E esse elétronzinho migra pelo TiO2, certo? Mas por que ele não volta por porfirina? Porque aqui tem um líquidozinho que esse líquido ele é composto de complexos, esqueci o nomezinho que dão para esse TI menos, 3I menos agora, mas basicamente a função deles tem um corante precisando de elétron, ele vai lá, pum, dá elétron para o corante e volta e deixa de ser um 3I e vira uma coisa que está faltando, ele dissocia em uma coisa chamada 3I menos, forma um I3 menos, e ele fica com déficit desse elétronzinho, só que ele fica flutuando aqui. E aí entra uma coisa legal, porque quando ele neutraliza o corante, o elétron não pode voltar mais para o corante. E elétrons, pessoal, assim, eles se odeiam, eles se repelem o tempo todo. Então, se você acumula carga em algum lugar, eles vão obter a configuração onde eles ficam o mais distante possível um do outro. E é o que vai acontecer, esses caras vão migrar, não tem mais onde voltar, e nesse processo de se repelirem, eles migram para essa placa coletora aqui, ó, que em geral é um vidro condutor. Tem que ser vidro para a luz do sol entrar, tá? E fica acumulado aqui. O problema é que esse caretinha que deu elétron para cá, ele vai vir aqui desse lado e vai capturar um elétron desse outro eletrodo aqui. E aí ele neutraliza de novo e vai caindo luz, a luz excita o corante injeta o elétron, ou na hora que o corante injeta o elétron, esse contraíon vem e neutraliza o elétron fica nessa placa, aí o contraíon, por difusão, encosta nessa placa e assim sucessivamente. Então você gerou um mecanismo de separação de cargas. Se você separou cargas, você tem uma bateria. Não tem jeito. Esse é o princípio de funcionamento de qualquer bateria, tá? E as cargas estão separadas, doidinhas, louquinhas, esperando o quê? Que você conecte um terminal no outro. Se você botar qualquer coisa no meio dessa conexão, uma lâmpada, o seu iPad, o seu aparelho eletrônico, seja qual for, esse fluxo de elétrons vai fazer o seu aparelho funcionar. Isso é uma célula solar. E tudo bem, o que isso tem a ver com porfirina? O que tem a ver com porfirina é uma coisa bem legal, que é o seguinte: porfirinas, elas não são tão eficientes quanto um complexo de rutênio nesse processo. E boa parte dessa falta de eficiência está nos mecanismos de relaxação que ela tem, que estão associados, deixa eu ver, não, que estão associados a essa estrutura vibrônica que a gente estudou aqui. Só que tem uma coisa muito legal, que embora a porfirina não seja tão eficiente, ela absorve tanto no visível, isso aqui tudo é região do visível, que ela meio que compensa essa falta de eficiência e você consegue produzir uma célula com 13% de eficiência. Então, quando você estuda esses espectros de absorção, você começa a entender mais ou menos para onde as coisas vão. Claro que, para eu saber, por exemplo, a energia do estado fundamental, eu não consigo fazer isso com um simples espectro de absorção. Para isso, eu preciso de técnicas que o pessoal chama de técnicas de espectroeletroquímica. Tá? Então, eles injetam energia com campo, e aí eles vão fazendo, na verdade é uma técnica de eletroquímica, na verdade, eles levantam um potencialzinho que eles têm como obter esse espectro, essa energia de estado fundamental. Eu realmente não entendo muito disso, então eu vou ficar calado em relação a isso, mas o ponto é, entender o espectro de absorção serve para aplicações como essas também. Outra aplicação legal que tem, olhando para os espectros de absorção, isso aqui, pessoal, é um espectro de absorção de porfirina, tá? Isso aqui é uma banda B. Tá vendo? Ó, 400 a 450. O que o pessoal descobriu é que se você bota filmes de Langmuir-Bludgett, pode ser tanto filme de Langmuir-Bludgett, como pode ser filme de sol-gel. Na presença de HCl, isso gera um deslocamento bruto da banda de Soré, e aí isso muda a cor da porfirina drasticamente. Então, ela pode, filmes desse tipo de material, funcionar como um sensor de gás.
A notícia ruim é que ela não é tão instantânea assim, como você pode ver por essa razão de escala aqui. Mas isso pode ser perfeitamente modificado como? Mudando os íons centrais. Por exemplo, nesse trabalho aqui, foram estudados todos esses íons. O único cara que teve um shift foi o cara que tem o zinco aqui no meio, tá? Então, você pode manipular a vizinhança do anel, bem como o que você liga no anel, para brincar com esses tempos, tá? Então, olhando para o espectro de absorção, você entende também um pouquinho sobre o espectro, aplicações de porfirina como sensores de gás, por exemplo. A outra coisa que a gente olha no laboratório, e aqui eu já estou vendo que já são 16 horas, então tem que correr um pouquinho, é para o espectro de fluorescência. O espectro de fluorescência é basicamente o retorno da molécula para o estado fundamental. Eu vou tentar ser um pouco rápido aqui. Quando eu excito a molécula, ela vem aqui para cima, aí tem uma série de regras em fotofísica que vão implicar que ela vai relaxar aqui para o fundinho, e quando ela chega no fundo da banda, ela emite essa energia em excesso em forma de luz. Ela pode emitir ou não, tá? No caso da emissão da porfirina, a gente tem claramente o quê? A gente tem claramente esse espectro de fluorescência aqui, que foi medido especificamente para H2-TPYP. Aqui a gente também tem o espectro da TPP, que é uma fenil no lugar da piridina. E aí tem uma coisa que dá para ver de cara. Você vê que essa banda aqui ela é meio assimétrica para TPYP, enquanto que para TPP não. E se você prestar atenção, aquela banda QX para TPP ela é super simétricazinha, ou bem mais simétrica do que a banda da TPYP, que fez com que a gente fizesse aquele primeiro trabalho. A primeira coisa que você imediatamente olha é se ela está mais simétrica, é porque aquelas duas bandas eletrônicas que são distintas, elas provavelmente estão mais degeneradas. Então, quando você muda uma piridina por um fenil, você degenera mais aquelas subbandas e, bom, não vou entrar em detalhes agora, mas está muito claro que isso ocorre devido à interação com o nitrogênio da piridina com o solvente, tá? Então a gente já meio que demonstrou isso experimentalmente no laboratório, mas não vamos divergir, não. Vamos olhar para o espectro de emissão. O espectro de emissão, ele acontece, a gente mede esse cara que é o espectro de emissão estacionário, ou seja, a intensidade de emissão, e você vê isso no olho, tá, pessoal? Aqui, ó, você tem uma soluçãozinha de porfirina, na verdade é clorofila, a clorofila é um tipo de porfirina, aqui você tem um laser azul, esse laser excita a molécula para o estado excitado, para a banda aqui, ela relaxa e emite. Quando ela emite uma luzinha vermelha, que na foto está meio rosa, tá? Essa emissão forte no vermelho é uma característica das porfirinas. E essa emissão, lá naquele aparelhozinho que eu falei para vocês, que a gente mede a fluorescência resolvida no tempo, a gente pode determinar que ela acontece num tempo característico de 8 nanosegundos, ou seja, 8 vezes 10 a menos 9 segundos. Isso é muito rápido. Não para o aparelho, mas é muito rápido, tá? E aí, no que reflete a emissão dela, o fato de você ter dois picos, o pessoal explicava isso assim, ó, vem para o fundo da banda, vai ter uma transição que é do 0 para o 0, vibracional 0 para o vibracional 0, e uma transição que é do 0 para o 1, vibracional 0 para o vibracional 1. Notem que aqui tem um comprimento de onda maior, energia menor, tá aqui, ó, gap de energia menor, gap de energia maior. Então as pessoas explicavam essa, que eles chamam de fluorescência dual, ou seja, fluorescência de dois picos, que não é tão comum assim na literatura, a maioria das fluorescências são largonas, a partir desse processo. Só que uma coisa legal, eu vou adiantar rapidinho aqui, é que essa fluorescência assimétrica corroborou mais ainda a nossa teoria, porque se a absorção tem duas bandas eletrônicas, isso aqui é a fluorescência da H2-TPYP, da tetrapiridil, essa coisa tem que se refletir no padrão de emissão, e se reflete realmente. Tá? E também tanto no padrão de emissão da transição 00, como no padrão de emissão da transição 01. Tá? E estava lá o tempo todo, e as pessoas não tinham visto isso ainda. Uma outra coisa que é legal de fazer com porfirina, só que eu nunca fiz essa medida, eu sei que ela existe, aí eu fiz uma simulação tabajara, eu botei uma linha com a mão aqui, mas em geral quando você abaixa a temperatura das soluções de porfirina, abaixar, eu estou falando, vai para 77K, temperatura de nitrogênio líquido. Em geral, aparece uma banda de emissão para comprimentos de onda maior ainda. E, de novo, comprimentos de onda maior significa que você está com menor gap de energia. O problema é que esse gap de energia não aparece na absorção.
Se você lembrar da curva de absorção, ó, a última banda de absorção é essa bandinha aqui da banda Q, ó. Lembra? Tem a banda de Sorê, que eu não estou mostrando aqui, aí tem a banda Q, e a última banda de absorção que eu vejo é essa banda que overlapa direitinho com a primeira banda de emissão. Tá bem aqui, ó. Essa é a banda de absorção que eu vejo de menor energia, e essa é a banda de emissão de maior energia, porque eu vou sempre andando para cá e a energia vai diminuindo nessa direção, porque o comprimento de onda vai aumentando. Então, como eu posso ter uma emissão? De onde está vindo essa emissão, que eu não vejo a temperatura ambiente, se eu não tenho um nível de energia para ela cair? E aí os caras vão, medem o tempo de vida dessa emissão e veem que é um tempo muito, muito menor do que esse tempo aqui. Ó. Aqui são aproximadamente 2 microsegundos para a mesma molécula. Só tomem cuidado, parece que a inclinação é diferente, mas aqui a minha escala é em segundo, no caso em microsegundos, e aqui a minha escala é em nanosegundo, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se confundir com as inclinações aí. E o ponto é, existe uma emissão que só acontece a baixa temperatura em geral, e essa emissão é muito, muito, muito lenta. A gente explica isso a partir de física fundamental, considerando que eu tenho o que a gente chama de estados de multiplicidade diferente, porque multiplicidade é como os spins na molécula se organizam. Então, aqui tem um S, um S, um S. Eu estou querendo dizer que esses estados são singleto. Aqui tem um T, eu estou querendo dizer que ele tem multiplicidade de tripleto. A soma dos momentos de spin aqui é 0, a soma aqui vai dar 1. E tem uma regra de seleção mecânica quântica, que aí tem que fazer um pouquinho de conta, mas, em resumo, se você tem mesmo spin, o estado inicial e o estado final tem o mesmo spin, então essas coisas vão ter alta probabilidade, elas vão acontecer, elas não são proibidas por regra de seleção. Se você tem multiplicidade diferente, isso é proibido por regra de seleção. Então, se é proibido, se a princípio o teu sistema está lá em equilíbrio estável, puro, paradinho, nunca vai acontecer esse decaimento, nunca vai acontecer essa transição. Claro que o teu sistema flutua, e nessa flutuação você quebra essa regra de seleção, só que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É por isso que o tempo é grande. Por isso que demora muito mais para ela cair desse estado tripleto. Então, esse tipo de experimento dá um indicativo para a gente que tem estados tripletos na porfirina. Tá? Bem, beleza. Então aqui o GeV corrigiu as emissões das porfirinas também, e a gente teve uma série de outros indicativos, pessoal. Por exemplo, esse é um outro trabalho que a gente pegou uma zincoporfirina e a gente demonstrou, vez por outra, que existe realmente um nível intermediário degenerado e que a gente consegue excitar seletivamente, eu estou correndo um pouquinho mais, excitar seletivamente esses níveis nas diferentes bandas de absorção. Foi basicamente o que a gente fez nesse trabalho, juntamente com demonstrar que no caso da zincoporfirina, tem uma bandinha que quase não dá para vê-la aqui. Ó. Só que aqui fica muito claro quando eu dou o zoom. Então esse experimento aqui, a gente mediu a fluorescência em função da temperatura. E a banda, ela aumenta com a temperatura. Então eu vou aumentando a temperatura de 233 para 313K, a magnitude da banda vai aumentando. Isso não é o esperado. As bandas, em geral, você aumenta a temperatura, você aumenta os processos não radiativos, favorece os processos não radiativos e as emissões radiativas diminuem. Tá? Tem um processo na literatura chamado fluorescência quente, e o pessoal considerava que isso poderia ser uma fluorescência quente, mas não era uma coisa muito assim, a gente não conseguiu achar nenhum artigo que dizia. Aí a gente fez esse experimento com a temperatura, provou que isso tem um comportamento, aí você faz uma análisezinha bem simples, usando o fato de que os elétrons no estado excitado vão obedecer o que a gente chama de distribuição de Boltzmann, né? E aí tem uma coisa legal, porque aí se você pega a razão entre as populações é a razão de intensidade entre essa banda e essa banda. E razão de população aonde? Essa banda é a transição que vem daqui, por exemplo. E essa bandinha é a transição que vem de um nível mais excitado para o mesmo nível zero. Note, aqui é um comprimento de onda menor, então ela tem que estar mais acima. Como esses níveis são muito próximos, eles podem ser alcançados por temperatura. A energia térmica consegue colocar ele lá dentro. E faz todo sentido a energia térmica fazer isso. Tanto que a gente aumentou a temperatura, quanto maior a temperatura, mais você popula o nível vibracional de maior energia, maior a probabilidade dele emitir, maior vai ser a intensidade que ele emite, daí o nome do fenômeno ser fluorescência quente. Aí a gente demonstrou por A mais B, quando fez esse experimento,
fez esse ajuste, e a partir desse ajuste, você vai pegar, note que isso aqui é o logaritmo, tá, pessoal? Você vai pegar o coeficiente angular, como R é a constante dos gases ideais, você vai pegar a diferença de energia entre esse estado e esse, e aí foi uma coisa legal, porque essa diferença de energia que a gente obteve por esse plot dá um erro da ordem de 10% com a diferença de energia entre pegando o centro dessa transição e essa transição. Então, isso foi bem legal, porque tipo, uma coisa corrobora a outra e deu muita força para a gente continuar usando essa questão da análise derivativa e das deconvoluções. Bem, vamos avançar um pouquinho, que eu já estou realmente bem adiantado, eu juro que está acabando mais ou menos, mas enfim. Uma aplicação direta de fluorescência é como sensor, detecção molecular. Tá? Teve esse grupo aqui que fez uma coisa bem legal, eles grudaram esse grupo na porfirina, fizeram um filmezinho, e esse grupo aqui, tem esse nome bonito aqui, ele tem uma coisa legal, você excita a porfirina, ao invés dela relaxar emitindo luz, ela transfere elétron para esse grupo, através de um processo chamado PET, né, que é Photoinduced Electrotransfer. Se ele joga o elétron para cá, ele não vai emitir, então ele não emite nada. Só que, quando esse cara está na presença de íons de enxofre 2-, né, esse enxofre, ele atrai muito esse grupo e desgruda ele da porfirina. Isso é normal, você bota grupos periféricos na porfirina, dependendo do que tiver na tua solução, ele arranca esse grupo periférico da porfirina porque ele tem uma força maior de atração daquele grupo. Quando ele arranca esse grupo, o PET deixa de existir. Deixando de existir o PET, quando você joga a luz, ao invés de transferir o elétron, ela emite. Então, você pode usar esse filme como um sensor de ânions S2-, por exemplo. Isso é um tipo de coisa que dá para fazer. A outra coisa que está patenteada aqui, o cara usou porfirina como marcador de ensaio de imunidade. Tá? Isso está muito na moda agora. A gente até submeteu um projeto junto com o pessoal de São Carlos. Eles tinham um projeto para fazer marcadores para Covid-19, né? COVID-2. O projeto não foi aceito, infelizmente, mas a participação do nosso laboratório ia ser justamente testar a absorção e fluorescência e todas as propriedades para falar, olha, pessoal, as moléculas têm essas propriedades de absorção e fluorescência, eu recomendo investir e fazer filmes dessa. Como é que funciona esses marcadores? Você pode tanto fazer isso por fluorescência como por absorção. O marcadorzinho está lá, vem o Covid-19, gruda no marcadorzinho, quando ele gruda, ou ele muda alguma propriedade da absorção, ou ele muda alguma propriedade da emissão, vai mudar a corzinha, e você fala, olha, esse cara está com Covid, esse cara não está com Covid, isso vale para teste de gravidez, isso vale para um monte de coisa que a gente usa por aí. Bem, só para encerrar, eu queria falar de uma aplicação muito legal dos estados tripletos, que eu falei rapidamente. Por que eu fiz questão de citar os estados tripletos? E assim, existem várias técnicas que você usa para demonstrar que esses estados tripletos estão aí, tá? Inclusive tem uma técnica muito bem sacada do pessoal de São Carlos, que eles medem com muita precisão a eficiência de população desse estado a partir da excitação para o primeiro estado singleto. Qual a importância do estado tripleto? Bom, a importância do estado tripleto é que ele pode ser usado para tratamento contra câncer. Como é que funciona a ideia? A ideia é gerar oxigênio singleto. O oxigênio no estado fundamental, ele tem uma configuração de spin de tripleto. Quando ele é excitado, ele vai para uma configuração de singleto. E esse oxigênio singleto é super reativo. Tipo assim, ele sai matando tudo na frente dele. Eu não entendo direito porquê, mas tipo, não vá atrás de oxigênio singleto, vai dar coisa ruim para você. Então, o que o pessoal descobriu? Isso já tem muito tempo. Você pegar um conjunto de células e você encher ele de porfirina, depois de um tempo, tipo algumas horas, as células saudáveis liberam essa porfirina, mas as células com câncer retêm essa porfirina por até 24 horas, né? Então, o que a gente precisa? A gente só precisa pegar essas células que estão com porfirina e fazer uma geração de estado singleto. Como? Por que com porfirina? Eu excito a porfirina vai para o estado tripleto e, por colisão, quando ela interage com o oxigênio tripleto, ela transfere energia e joga ele para o estado singleto. Então, ela é uma geradora de oxigênio singleto. Só que ela é mais do que uma geradora de oxigênio singleto. Ela é seletiva, porque eu espero 1, 2 horas, as células saudáveis se livraram das porfirinas, só que as células com câncer não. Essa é a base da terapia fotodinâmica. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida.
Assim, para tratamento de câncer de pele, eu nunca vi nada melhor. Eu fazia minha pós-graduação em São Carlos e tinha um grupo que já estava em estado avançado de pesquisa, fazendo inclusive testes clínicos. E eu nunca vi nada parecido. Assim, as pessoas iam lá para o departamento de física, tinha toda uma sala e tal, elas tinham porfirina injetada no sangue, esperavam 2 horas numa sala fechada, porque se você injetar porfirina e for para o sol, você vai sofrer queimaduras por causa desse processo aqui. Esperavam 2 horas numa sala escura, aí vinha uma técnica, passava a radiação, ou LED, ou laser, enfim, não diferenciava muito. Depois de 2, 3 sessões, era impressionante, assim. O câncer de pele caía todinho, ficava uma pele completamente lisinha embaixo. Era absurdo a eficiência desse processo. É absurdo a eficiência desse processo. Né? E aí, pessoal, como o oxigênio singlete é um diabo na Terra, o pessoal usa isso para matar bactéria, usa isso para matar... Enfim, o segredo está gerar o oxigênio singlete de maneira controlada, a partir de um trigger, no caso a luz, e de maneira seletiva, ou seja, ele tem que estar só onde está a coisa ruim. É basicamente a porfirina, esse mecanismo, e o pessoal usa muito o oxigênio, o estado tripleto da porfirina para fazer isso. Aí tem toda uma corrida aí de químicos sintetizando um monte de coisa para fazer e tal. Pessoal, já são 4h18, eu comecei 4h10, eu já estou falando há mais de 1 hora. Eu tinha colocado aqui para vocês também um pouquinho sobre o que a gente faz quando a gente joga luz na matéria para modificar, mas assim, vai se abusar muito da paciência de vocês. Eu vou deixar isso para um próximo seminário, tá? E antes de me despedir de vocês, eu queria só dizer quais são algumas perspectivas que a gente tem para o nosso laboratório lá, para o grupo de pessoas que trabalham comigo. A gente está usando luz para modificar a matéria, então a gente está conseguindo protonar a porfirina por excitação de estado excitado. Esse é o trabalho do Jefferson no doutorado e do Renan no mestrado. Isso já é uma realidade, assim, não está publicado ainda, mas a gente trabalha muito nisso. A gente procura, num futuro próximo, fazer investigação em sistemas do tipo gas host, porfirina com polímero, polímero condutor com outro polímero condutor, porfirina com nanotubo, porfirina com tudo e polímero com nanotubo, enfim, fazer essas estruturas para ver o quê? Ver possibilidade de processos como transferência de energia, transferência de carga e por aí vai. Né? A fabricação de filmes dessas coisas, isso é uma coisa que a gente não faz, isso ainda está em perspectiva futura, mas a gente já recebe filmes de algumas coisas. Né? Investigação de atividade biológica de porfirina, e aqui eu já estou falando de coisas que provavelmente não sou eu que farei, mas torço muito para que os meus estudantes que vão se formar peguem essas coisas, isso é coisas que eu discuto com os meus estudantes que são extremamente criativos. A gente está no início também de estudar essas mesmas coisas num outro tipo de molécula conjugada, isso é o mestrado do Juan, que é um aluno nosso lá no grupo, que são os perilenos, que são bem interessantes, têm estruturações bem interessantes, e a gente está bem a fim de estudar muita coisa com esses caras. Eu sou muito grato a essas universidades e a essas agências que pagam a brincadeira, né? Desde as universidades que pagam as contas de luz e os salários, as agências que de vez em quando dão dinheiro para a gente ajeitar as coisas, né? E o meu agradecimento muito especial hoje a essas 4 pessoas, que são os 4 pessoas que eu colaboro muito, não necessariamente em muita escala. Por exemplo, o Bernardo, eu comecei agora, o Bernardo é um químico da Universidade de Santa Maria, ele fornece porfirinas para a gente, juntamente com o professor Alzir, que é um químico da Federal de São Carlos. Então, como eu falei, eu preciso de pessoas que sintetizem coisas para mim. Esse aqui é o Dr. Renato, ele é pesquisador no Brookhaven National Lab, nos Estados Unidos, e essa folhinha aqui na mão dele é exatamente o que vocês estão pensando. Isso aqui foi numa viagem que ele fez para Machu Picchu, né? Lá não é ilegal, pessoal, então tá tudo tranquilo. E aqui está meu grande amigo Paulo Antônio, professor na Universidade do Alabama, sem sombra de dúvida o pesquisador com quem eu mais colaboro. Eu vejo o Paulo Antônio praticamente 7 dias na semana, ele no Alabama e eu aqui, e eu tenho um prazer gigantesco de fazer física com esse senhor. Senhor, desculpa aí, Paulinho, se você estiver ouvindo, saiu sem querer, com essa pessoa que é um ser humano fantástico, toca muito instrumento e faz física muito bem, e é muito legal fazer física com o Paulo. Assim, todas essas coisas que eu apresentei e o que eu não apresentei, o Paulo está lá,
em um monte de coisa que eu poderia falar para vocês, o Paulo também está, e eu não só faço física com o Paulo, eu aprendo muita física com o Paulo, então é de longe o cara que eu mais colaboro na vida. Por fim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse programa da SBPMAT, eu sou o responsável por ele nacionalmente, já tem um chapter aqui no Pará. A SBPMAT é a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais. Eu estava até brincando com o Fábio, que é o presidente do Chapter Pará aqui, e o sonho que a gente tem é transformar o Chapter Pará no Chapter Belém. Quem sabe um dia a gente não vai ter um Chapter Abaetetuba, um Chapter Ananindeua, mas a ideia desse projeto é fazer com que os alunos se reúnam para falar de ciência, trocar ideias sobre ciência, organizar coisas, e com isso aprender um monte de coisa legal, como, por exemplo, né, trabalho em equipe, proatividade, por aí vai. Ou seja, isso é uma iniciativa da SBPMAT para a gente criar um mecanismo que os estudantes aprendam aquilo que, em geral, eles não aprendem nos cursos técnicos, tá? E, desculpa pela hora, eu falo muito, muito obrigado à audiência de vocês, e, bom, é isso. Um abraço. Ok, professor Newton. Eu peço que todos agora liguem seus microfones e deem uma salva de palmas para o professor Newton pela excelente palestra, né? Obrigado. Bom dia. Nós iremos agora passar para a fase de perguntas, né? Professor, obrigado pela sua excelente palestra aí, pela didática e pelo tema interessantíssimo. Queria registrar a presença do professor Paulo Araújo, né, da Universidade do Alabama, que está aqui com a gente também. Ele falou para mim que vinha, ele veio. Que eu não consigo ver quem entra, porque quando você apresenta, você fica no escuro, cara. Você não sabe de nada. Eu tô aqui. Opa, ainda bem que eu não falei mal de você. Tô de olho. E de todos os outros professores também do PGC que estão presentes, obrigado aí. Saudações a todos. Então, nós vamos começar aqui a sessão de perguntas. Primeiro a se inscrever foi o professor Gabriel. Por favor, professor, pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todos, né? Newton, parabéns pela apresentação, achei uma apresentação magnífica, né? Na verdade, eu não conhecia nada sobre porfirina, mas veio que é um sistema bem interessante, né? Na verdade, ele parece mais um carregador, né? Eu vejo ele como um carregador, além de ter já as propriedades intrínsecas dela, né? Aí eu fiquei curioso, quando você se prepara a porfirina com zinco, né? Aí você colocou para ele ser um sensor, né? Ou melhorar algumas propriedades de fluorescência, né? Vocês podem utilizar outro tipo de íons, por exemplo, cádmio, né? Que são também mais dois, né? E o fato de ser mais dois é importante para equilibrar alguma questão eletrônica do sistema, ou eu posso colocar um elemento, por exemplo, índio mais 3, né? Estou falando desses elementos porque eu utilizo esses traçadores, né, radioativos que eu poderia colocar, né, na porfirina, por exemplo, né, para poder tirar alguns parâmetros, né. E outra pergunta seria, eu acredito que não deu tempo para você apresentar, né, se a porfirina, ela tem, né, modos vibracionais, tem tempos rotacionais, alguma característica interessante sobre a medida de tempo, ela é muito rápida, ela é muito lenta, como que ela é nesse aspecto, né? Seriam basicamente essas duas perguntas, né? E parabéns, né, pela apresentação, e quem sabe a gente possa fazer alguma coisa também em conjunto com esses materiais. Ok, obrigado, professor Gabriel, pela sua pergunta. Então, vamos por partes. A primeira foi em relação aos íons. Sim, na mosca. Esses íons têm que ser 2+, e a razão é bem simples. Eles vão substituir esses 2 prótons aqui, ó. Não sei se o senhor está vendo o meu mouse, tá? Mas eles vão substituir esses 2 prótons. Então, o Zn2+, arranca esses dois, o pessoal arranca esses 2 hidrogênios e bota um Zn2+. Então, qualquer coisa que for íon 2+, a princípio, entra. Então, cobalto, cobre, níquel, zinco, o ferro no estado de oxidação 2+, e por aí vai. Tá? Então, a primeira resposta é essa. Se você tiver um íon 3+, também pode ser usado, mas aí você vai ter ele ligado na porfirina
e vai ter que ter... Eu vou ligar minha câmera aqui, agora que eu percebi que eu estou com a câmera desligada. Vocês me veem agora? Agora se enxerga. Tá, então, imagina que aqui está o plano da porfirina, então ele é 3+. Então, duas ligações ele fez nos nitrogênios, e ele vai ter que ter o que a gente chama de ligante axial aqui. Ele vai entrar perpendicularmente ao anel. Então, vai ter que ter um ligante aqui perpendicular ao anel. Isso também acontece na porfirina, tá? Então, dá para fazer com outras valências, mas no caso do 3+, você vai ter que ter um ligante perpendicular. Então, respondendo a sua primeira pergunta, é essa. Em relação... seria basicamente por uma questão de neutralidade do sistema, né? Neutralidade do sistema, exatamente. Você tem que deixar ele estável, bonitinho. Em relação à pergunta do espectro vibracional, das propriedades vibracionais, essa é uma pergunta interessante. Sim, elas têm um espectro vibracional. Está aqui, ó. Inclusive, desculpe, esse meu computador é muito chato, ele tem um monte de coisa nisso. Isso aqui é um espectro de infravermelho, isso aqui é um espectro de Raman. Quando nós começamos, e esses espectros vibracionais, esses modos, essa é uma porfirina muito rica em modos vibracionais. Eles são responsáveis por toda essa coisa linda, ó, progressão vibrônica, mais um, mais... Isso aqui é uma progressão 0,2, que eu não entrei em detalhe, mas basicamente você tem esse cara, aí esse cara tem a 0,1 dele e tem a 0,2 aqui. E aí aconteceu uma coisa legal durante o mestrado do Jefferson, que a gente queria determinar, assim, tudo bem, a gente não queria só determinar se, não, beleza, então é uma progressão vibrônica, a gente queria dizer qual era o modo que estava participando. Então, vamos para a literatura, vamos. Deu um desespero, não tinha, assim, muito pouco material mesmo, até tem, não estou dizendo que tem muito pouco, mas, assim, muito superficial, tipo, o espectro é esse, entendeu? Alguns trabalhos teóricos onde os caras calcularam os modos e tal. Aí na hora que a gente viu isso, falou, não tem jeito, se não tem literatura, e para nossa porfirina, em particular, que essa aqui, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Alguns assignments que a gente fez foi de tabela. Pegou uma porfirina que era mais ou menos parecida, mudava esse grupo aqui. O modão não era associado a esse cara aqui, tipo, era associado a uma respiração do anel, tá um pouco deslocado, então esse modo aí. Mas, assim, é difícil, né? E aí isso virou o trabalho do John Harrison. Então, de uma dificuldade, a gente transformou numa linha de pesquisa, que é outro trabalho, só que o John foi além. Ele não só... porque, assim, tem uns pitfalls nesses experimentos. Assim, tirar espectro Raman de porfirina não é trivial. Ela queima, entendeu? Se botar em solução, você quase não vê o espectro porque o solvente cobre. Enfim, tem um monte de problema técnico. Só que o John resolveu essas charadas no mestrado dele. E a gente hoje está tirando espectro de porfirina em forma cristalina no pó, a Deus dará, no policristal. Não é uma coisa do outro mundo, não. Tem algumas, como a de zinco, por exemplo, que a gente não consegue ainda. Mas o ponto nós temos colaboradores teóricos em Belo Horizonte, que é o professor Mário Mazzoni, e esse trabalho é bem legal porque a gente não só conseguiu fazer um monte de atribuição que antes não tinha, foi o trabalho de mestrado do John, como o John foi além, aí ele pegou esse pozinho, botou numa célula de pressão, porque fazer pressão é uma coisa que o grupo já faz de longa data, o professor Valdeci é o nosso maior especialista nisso, e nós, com a ajuda de um aluno do professor Valdeci, que é o Fábio, o John fez experimento de pressão e a gente conseguiu pela primeira vez ver o comportamento de um monte de modo da porfirina submetida à pressão, e aí aconteceu umas coisas bem legais, tipo, o ramo da porfirina ele é ressonante. Então a gente tirou o modo de ressonância, a gente fez modo que não era ressonante aparecer. Teve uma fenomenologia bem bonita no mestrado do John Harrison, que ainda está por publicar. A gente estava resolvendo os probleminhas de difração de raio-x, mas o Fábio também resolveu esses problemas para a gente. E, enfim, acredito que até o final do ano a gente submeta esse artigo. Obrigado pela resposta. Achei tão interessante, sabe? Porque você está acostumado com os anéis bencênicos, né? Que são uma base, né, para a formação de materiais orgânicos. E aí você tem agora uma composição de anéis, né? Para um único anel, né? Isso. Um casamento aí, né? Isso. É bem interessante esse sistema. Parece bem simétrico, pelo menos pelo que vai... Ele é bem bonitinho, assim. Ele é bem simétrico. Depende de umas outras, mas, assim, em geral, ele é. Só uma pergunta assim, talvez para as pessoas, não sei, né? A gente sabe por quê, mas
seria interessante especificar porque, né, a gente usa o sistema de níveis, né, para explicar essas transições, né? Mas quando você vê as curvas, né, a probabilidade de absorção, ela tem uma largura grande ali, né? Aqui, sim. Isso, né? Então, quando uno compara um nível, né, uno levando para a mecânica quântica, né, ou quantização, você esperaria, né, não uma largura tão grande assim, né? Aí, por exemplo, nessa daí eu vejo de 405 até 435, Sim, né? são 30 nanômetros de largura. De largura, né? Isso. Né? Eu concordo com você, essas transições, esses níveis têm larguras bem grandes, mas é muito fácil entender isso aí, Gabriel. Na verdade, isso está por trás do porquê que a gente usa void, né? Na verdade, a gente faz essas medidas em solução. Então, você tem várias coisas que podem contribuir para esse alargamento, para essa distribuição, esse alargamento que vem do caráter gaussiano da função void. Primeiro você pode ter uma distribuição de campos locais das moléculas dentro do solvente. Isso é uma coisa que contribui. Segundo, você pode ter contribuições rotacionais, de processos rotacionais na molécula, né? Então, você tem uma série de coisas que estão além da nossa resolução que contribuem para esses alargamentos. Em geral, quando você trabalha em solução, isso é muito comum. Isso é muito comum por causa desses processos. Né? Isso. Obrigado. Nada, Gabriel. Prazer. Obrigado, Gabriel. Dando continuidade, o Marcos está inscrito. Por favor, Marcos, pode fazer sua pergunta. Professor Marcos, professor Newton? Eu citei a nossa história lá, né? Só essas 4 linhas davam uma patente. Caboclo, quando nasce para ser E eu já pobre, vi umas 3 patentes aí nessa tua apresentação. Sim, professor, fale. Bem, parabéns pela apresentação, achei super didático, né? Gostei das figuras, foram bem, né, eu aprendo com os meus didáticas. alunos isso, eles que me ensinam a fazer essas figurinhas bacanas. Bem, o ponto que me chamou a atenção, né, pelo que eu entendi, é que eu não entendo muita coisa de porfirina, então a tua apresentação ajudou muito para que eu entendesse mais essa área da matéria mole, né, que chama. Isso. Mas o que eu fiquei me chamou mais atenção é o nível de controle que vocês já estão alcançando com a incidência de luz e o controle desses níveis de energia dentro do material, correto? Então, nesse nível de energia que você sabe muito bem qual é o tipo de excitação que tem que entregar, o tipo de energia que tem que entregar para as porfirinas, e tu sabes muito bem como acessar o singleto e o tripleto dele, né? Aí vem aquela questão, né? Aquela veia de aplicada que eu tenho, de física aplicada, né? Tu tens como fazer um filme fino disso e escrever bits, né, 0 e 1, controlando esses níveis de energia? Bom, vamos por partes. Sim, tem só um probleminha. Se você fizer o filme, porque tem uma coisa que é fundamental nisso, Marcos, eu tenho que ter, no caso da protonação, por exemplo, tá? Eu tenho que ter prótons disponíveis e eles têm que estar no ambiente, então tem que ter processo de difusão. Então, quando você vai para o filme, eu perco essa característica, tá? Isso aí fica um pouco mais difícil de acontecer. A outra coisa se eu fizer o filme, eu até ponho ela no estado excitado tripleto, e a princípio você poderia fazer isso para fazer um bit 0 e 1. Só que esse estado é instável, então mais cedo ou mais tarde ele volta para o estado fundamental, então essa estrutura não seria estável em filme, tá? Todos os processos que a gente conseguiu fazer até hoje, formação de agregado, protonação, fotodissociação, que eu ia falar hoje aqui, mas acabou não dando tempo, fica para uma próxima vez, eles são processos que dependem basicamente de disponibilidade de outras coisas, e essas coisas têm que estar difundindo dentro do meio. Claro que você pode falar assim, não, mas quando você fizer o filme, você põe essa coisa do lado da porfirina. A gente não tem essa precisão. A vantagem da solução é que a gente garante que, na média, a difusão faz com que essas coisas se encontrem e os processos aconteçam. Mas é sempre uma coisa assim, precisa de algo além da porfirina, essas coisas têm que se encontrar, e o que a luz faz é só falar para elas, olha,
agora se entendam, entendeu? Em termos bem simples. O papel da luz é triggerar o processo. Então, nesse sentido, fazer um filme e conseguir fazer bit 01, eu realmente não sei se eu conseguiria pensar como fazer dentro do que a gente já consegue fazer em laboratório, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é legal, pensando em aplicação, é você conseguir... Assim, a gente provou que isso funciona para polímero. Foi o artigo que você leu do conto que eu falei aqui, né? Você grifou 4 linhas e falou, só essas 4 linhas dá uma patente. E a gente... Tudo indica que a gente está conseguindo fazer isso para porfirina também, para uma zinco-porfirina. A gente está gerando um complexo e esse complexo está formando uma estrutura com um anel porfirínico. O sonho da gente é conseguir controlar o máximo possível de tipos de agregado. E, por agregado, entenda, você vai organizar as moléculas. Então, você vai criar fases cristalinas. Aliás, hoje de manhã teve uma palestra muito boa do professor Ayala no University Chapter do Pará. Eu vou começar a divulgar, eu tenho que fazer isso, os eventos do Chapter, que são apresentações, já tiveram 2 excepcionais. E aí, para a gente divulgar para mais pessoas. Então, a ideia é, se a gente conseguir fazer o máximo possível de agregados, no caso dos agregados, porque aí eu consigo fazer estruturas organizadas. E eu tenho como probiar essas estruturas a partir de difração de raio-x. Então, isso é uma coisa. E aí, é legal, porque essa coisa que já foi pré-organizada em solução, eu consigo transferir para o substrato. Entendeu? Agora, fazer bit 01 a partir da luz é muito... Assim, eu não consigo ver como por isso. Porque eu preciso que a porfirina interaja com alguma coisa e eu não tenho precisão de botar essa alguma coisa, no caso, um doador de próton para protonação, porque eu poderia usar a protonação como bit 01. Por que eu poderia? Porque na protonação é assim... O pico de absorção da porfirina está aqui, eu protono, ele vem para cá, velho. Ele sofre um shift gigantesco. Você faz um bit 01 aí tranquilamente. O problema é que ele protonar, ele tem que encontrar com um doador de próton. Então eu tenho que botar um doador de próton do lado dele. Se não for em solução, eu não consigo fazer isso. Porque eu não tenho precisão de... É nesse ponto que eu queria entrar. Né? Por quê? E aí tu faz um arranjo layer by layer e promove a transferência desses elétrons para segurar o bit. Então, na realidade, aí sim, nesse tipo de filme... Entendeu? Ou seja, a porfirina ela vai pegar, dissocia as cargas, e depois as cargas dissociadas vão para os eletrodos, e nesses eletrodos você segura a mensagem. Vai segurar, aí você pode, inclusive, escrever por nível de protonação e escrever por nível de tensão da carga armazenada no layer. Entendeu? Porque você falou uma coisa interessante, você protona a porfirina por 2 coisas, ou você bota um próton a mais lá, então você bota mais um hidrogênio aqui e mais um aqui, ou você arranca elétron dela, efetivamente é a mesma coisa. Você aumentou o caráter positivo do anel, né? Então, mas aí assim, o nível, como eu te falei, o nível de precisão na fabricação do filme tem que ser muito maior do que os spin coat que a gente faz no laboratório hoje em dia, entendeu? Vai precisar de uma evaporadora. Assim, exatamente, com certeza. Ok, beleza? Obrigado. Nada, eu que agradeço. Continuando, a professora Verônica está inscrita. Por favor, Verônica, fique à vontade. Boa tarde a todos, mais uma vez. Gostaria de parabenizar o professor Newton pela excelente apresentação. Confesso que não tinha familiaridade alguma com esse universo das porfirinas, então hoje eu consegui entender um pouquinho sobre esse assunto. E aí a minha pergunta, ela é um pouquinho diferente das que já foram feitas, porque eu queria saber quanto à aplicação das porfirinas, né? Você falou lá que, nas suas perspectivas de formação de polímeros, de aplicação médica, e como eu trabalho com biomateriais, eu queria saber se vocês têm conhecimento da aplicação das porfirinas em alguma área específica em biomateriais, né? Você citou aí o exemplo das células cancerígenas, né? Vocês têm conhecimento de aplicação em alguma outra área, para algum outro tipo de tratamento? Por que eu perguntei isso? Porque
a gente trabalha com produção de materiais artificiais para serem aplicados no organismo. E, às vezes, a gente tem que estimular a proliferação celular com a aplicação de algum fármaco. Então, me veio essa curiosidade da porfirina, se é possível aplicar em alguma área de biomateriais, pensando num futuro próximo, né, como, de repente, um agente de proliferação celular na regeneração de algum tipo de tecido. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Se eu começar a divergir na resposta, você me chama de volta, mas a resposta é sim. Em que sentido? Eu não tenho conhecimento de aplicações especificamente, mas eu acabei não citando na palestra, e eu sempre esqueço isso, e é engraçado porque nas palestras do meu aluno de doutorado, a primeira coisa que ele fala é isso, o Jefferson. Porfirina, ela é extremamente biocompatível. Em que sentido? A gente está cheio de porfirina dentro da gente. O citocromo, que é um carreador de carga no processo do sangue, é uma porfirina de ferro. Né? Por isso, aliás, que na PDT não tem problema nenhum injetar porfirina no caboclo, né? Desde que ela seja solúvel em água, porque você não vai injetar porfirina que é solúvel em cloroforme na veia do cidadão, que você mata o câncer do cidadão junto. Mas ela por si só, ela não tem problema, são muito poucos os problemas dela com o organismo vivo. Agora, o que eu não tenho conhecimento é a porfirina funcionando como um indutor de crescimento celular. Isso eu não tenho conhecimento. Mas, olha, se fosse para chutar, eu diria que tem. E aí eu vou no Google rapidinho. Por quê? Porque ela é realmente uma molécula muito bioamiga, entendeu? Assim, e não só para o ser humano, é um negócio muito bonito isso. Em plantas, o processo de transporte de energia é feito por uma porfirina, que é a clorofila. A clorofila, o que muda dela para o citrocromo, que é quem transporta energia no sangue da gente, é que você tem um magnésio no lugar do ferro ali no centro do anel. Então você vem aqui, se você bota um ferro aqui e bota um monte de proteína em volta, que fica aquelas curvas bonitas de dupla fita e tal, é um citocromo. Se você tira essas fitas e bota uns grupinhos laterais aqui e um magnésio aqui, é uma clorofila. Então, assim, tipo, eu brinco que tipo, a gente deve ter ancestral comum até com planta, né? Não é, o pessoal fica discutindo se os animais têm... Não, a gente tem ancestral comum até com planta, porque o processo de transferência de carregamento de energia em plantas e em animais é de uma semelhança assustadora. Então, tipo, é muita evolução isso, entendeu? Então, assim, eu diria que sim, mas eu não tenho certeza, Verônica. Assim, eu nunca pensei por esse lado, né? De usar a porfirina como um biomaterial para induzir processos de crescimento e coisa desse tipo. Eu nunca vi nada nesse sentido. Obrigada. Você já me deu uma ideia aí, viu? Para próximos trabalhos de doutorado e mestrado. Valeu. Fico feliz. Parabéns pela apresentação, Nilton. Eu que agradeço. Obrigado por você estar aqui. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, Alessi, posso perguntar, então, alguma coisinha, já que dá um tempinho? Pode, Gabriel, diga. Sugar o conhecimento do Newton? Sugar o conhecimento do Newton, né? Ok, Newton, acho interessante essa última frase que você disse, né, que a porfirina está, de fato, na sangue, né? Basicamente, não seria rejeitado pelo corpo, né? E você mencionou na transparência sobre o uso de fototerapia, né, que de fato é uma das tendências mais fortes já, que está bem adiantado, né? Nós temos duas formas de tratar o câncer, ou na verdade três formas, né? Fototerapia, radioterapia, né? E hipertermia, né? Que são basicamente essas três grandes áreas de pesquisa, né? Que estão já com bastantes coisas avançadas, né? O fato de ionizar, no caso de radioterapia, justamente também gerar esse oxigênio singleto. A ideia é a mesma, gera oxigênio singleto, ele sai mesma ideia, porque ele é bastante oxidativo, né? E se nós oxidamos, a gente se oxida mesmo, né? As células vão morrendo nesse processo de consumo desse oxigênio, né? Então,
nós poderíamos, não sei se você já viu, talvez, ou já existe em São Carlos, mas sistemas combinados, né, onde você possa utilizar fototerapia e hipertermia. Nós poderíamos, por exemplo, pensar em um sistema de uma nanopartícula, como seria a magnetita, né, revestida, já seja no primeiro anel ou no segundo, né, por esse material que vocês estão produzindo, né, e aí a gente poderia ter um sistema conjugado, né, e ambos seriam depositados justamente em locais, né, bem específicos de tumores, de forma de atacar duplamente, né, essas células malignas, né. Outra seria utilizar nanopartículas de terras raras, no caso que elas também, com radioterapia e fototerapia, a gente poderia minimizar, né, os efeitos da radioterapia, porque eles são um pouquinho mais invasivos, né, por ter este material altamente ionizante, né. Então, não sei se já tem alguma coisa nesse aspecto, né, ou até a gente poderia pensar, né, porque nós estamos trabalhando com nanopartículas, né, e aí viria talvez alguma ideia de colaboração. Sim. Na verdade, Gabriel, eu já ouvi falar, sim, desses sistemas híbridos de combinar fototerapia com... Esqueci o nome que você falou, meu Deus. Hipertermia. Eu vi alguns seminários já sobre isso, mas, assim, só esclarecendo, eu realmente não faço testes de fototerapia. E, aliás, eu nem faço mais física para determinação de população de estados tripletos. Eu fiz isso no meu doutorado, né? Então, só que eu não tenho os equipamentos aqui necessários para fazer isso, tá? Então, é uma física extremamente interessante você tentar correlacionar a estrutura com a população do estado tripleto, essa coisa toda, mas para fazer isso, você precisa de... que eu conheço duas técnicas. Uma é a absorção transiente, que até dá para montar em Belém, assim, se tivesse o recurso, seria montável, né? Porque a gente já tem um laser de nanosegundo, compraria uma lâmpada, o osciloscópio já tem, botaria o detetor, a fotomultiplicadora, o sistema eletrônico para combinar isso tudo, enfim, daria para fazer. E a outra é a varredura Z de trem de pulso, que é o que o pessoal, que foi uma técnica desenvolvida pelo meu orientador de doutorado, e era a técnica que eu usava para ver formação de estado tripleto quando eu estava no meu doutorado, né? Mas, assim, eu realmente não faço mais isso hoje. Eu sei que os estados tripletos existem, mas dentro da física que eu faço hoje, eles não... a existência deles não... Eles basicamente funcionam como um canal para diminuir a eficiência de fluorescência. Então, do ponto de vista de produzir estados tripleto e usar essas coisas. Então, eu sei que eles estão lá, na hora que eu vou pensar nas taxas de depopulação, eu tenho que lembrar que parte dos meus estados excitados vão migrar para esse estado, e, em geral, eu obtenho essa taxa ou da literatura, ou espero alguém medir e tal, mas isso é uma coisa que eu não faço mais. Então, isso limita muito qualquer aplicação do ponto de vista de fototerapia dinâmica, porque tem duas variáveis que são muito importantes. A janela terapêutica, então, a tua porfirina tem que absorver em torno ali de 650 nanômetros, né, bem, e a alta formação de estado tripleto. Então, se você medir a janela terapêutica é muito fácil, o espectrômetro faz isso. Agora, medir a formação de estado tripleto não é fácil, mas, assim, independente de ser fácil ou não, fácil é tudo aquilo que você tem os meios de fazer. Então, a gente não tem os meios para medir estado tripleto aqui em Belém, mesmo, assim, então isso meio que embaça um pouco o meio de campo de pensar em fototerapia ou coisa do tipo. A gente, não, a ideia, pelo menos a gente que está agora nessa gestão, né, o que eu vejo é tentar fazer o máximo de colaborações, né, com centros que talvez já tenham esse engajamento, porque agora a ciência é assim, né, a ciência já não é mais localizada, né, agora totalmente delocalizada, né, então a gente tem que ter, né, essas colaborações como você tem, né, você está em Alabama, mas está aqui, está em Alabama e está aqui, né,
Então, é praticamente um fóton virtual, né? Então, eu acho que a ciência está assim mesmo, né? E tem lugares no Sudeste, né? Eu tenho colaborações também que a gente pode aproveitar na parte de radioterapia, né? Uhum. E assim, tentar ver, né? Fazer os primeiros testes e depois a gente vê que a gente pode fazer algo diferente, né? Mas Por achei exemplo, interessante. Eu, sinceramente, eu até queria perguntar, vocês sintetizam essa, pelo menos a... não. É assim, eu tenho 2 colaboradores, que são esses 2 rapazes aqui. O engraçado é que eu chamei o Paulo de senhor e estou chamando o Alzir de rapazes. Depois eu te pago uma cerveja, Paulo, por isso. Mas tem o Alzir e tem o Bernardo, né? E eles são 2 químicos muito talentosos e eles conseguem, assim, fazer porfirinas bem bacaninhas, mudando a estrutura delas, posição de íon central, substituição de íon central, substituição daqueles grupos laterais, consegue fazer porfirinas assimétricas. O que são porfirinas assimétricas? São porfirinas que, por exemplo, você vem aqui, você gruda um grupo lateral aqui, mas não gruda aqui. Então, ela não vai ser uma coisa simétrica como essa, ela só vai ter um grupo aqui, né? Então, eles são os caras que produzem as porfirinas que a gente estuda no grupo. É muito complicado, Newton? Assim, imagino que talvez você já visitou os laboratórios, né? A infraestrutura. Eu já visitei os laboratórios deles algumas vezes. De produção, geralmente as rotas químicas, né? Elas não são tão extensas quanto as rotas físicas, né? Elas são trabalhosas. Sintetizar porfirina não é complicado. E eu digo isso em que sentido? Eu leio a parte que eles me mandam quando a gente vai publicar e não é difícil de entender como é feito. Só que eu já vi eles sintetizando e, cara, dá trabalho. Dá trabalho, assim. Como você falou, todo dá trabalho. Assim, é uma coisa que você tem que ter uma dedicação muito grande para sintetizar essa bagaça aí, porque, tipo, você entra com um caminhão de molécula na entrada e sai com miligramas de porfirina do outro lado. É um negócio que é... Por isso que é caro, né? Não é brincadeira, assim. Agregado, né? Muito bem, Bruno. Newton, obrigado. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que a gente já pode encerrar essa fase de perguntas, né? E realmente foi uma palestra fabulosa, professor Newton. Muito obrigado. Vamos agradecer novamente ao professor Newton. Quem desse o microfone e dar uma salva de palmas, por favor. Eu queria saber se a professora Verônica, que é a nossa coordenadora, tem algum aviso a dar ou algum informe, alguma coisa a falar para a gente. Eu queria agradecer a presença de todos, docentes, alunos, alunas, futuros alunos, futuros docentes do nosso programa. Agradecer ao professor Valdeci por essa condução esplêndida do nosso seminário e agradecer em especial ao professor Newton pela excelente palestra. Eu tenho certeza que todo mundo... Deixa eu fechar um pouquinho a minha janela aqui, que está com bastante vento. Eu acho que todo mundo saiu daqui um pouquinho mais rico, né, desse conhecimento sobre porfirinas. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que, em breve, acredito que até segunda-feira, o próximo link do nosso webinário da semana que vem estará disponível nas nossas redes sociais e que estamos trabalhando no edital e o lançamento será agora no segundo semestre. Então, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos e aguardo todos vocês na semana que vem, no mesmo horário, com o professor Valdeci, ministrando. Sim. Eu queria agradecer também a todos que vieram, participaram, e que continuem vindo. Esses webinários é uma coisa que a gente vai querer se tornar uma tradição. Eu queria dizer um alô para o professor Edinaldo, que está aqui presente hoje, quer dizer, através desses webinários, eu já conheci o professor Edinaldo, que foi no webinário do professor Laércio, depois do professor Alisson, e hoje aqui. Obrigado pela presença, professor. E é isso.
Vamos toda sexta-feira à tarde, a gente fala de ciência e é bom que já termina quase na hora de tomar cerveja. Então, isso aqui é legal. Valeu, pessoal. É quase um sextor científico. Exatamente, é o sextor da ciência, exatamente. Também só queria também colocar umas pequenas palavras, né, antes de finalizar, nós ir a tomar a cerveja, né? Também parabenizar, né, Bru, a Newton e a todas as pessoas que estão assistindo, né, e por favor, né, chame seus colegas, amigos, pessoas que têm interesse, né, que a PPG-100 não é apenas, né, engenharia, é também ciência, né, é ciência e engenharia, né, então, nós temos uma equipe extremadamente, como eu até falei na última apresentação, né, do professor Alisson, né, uma equipe extremamente competente e um espectro extremamente grande, né, onde a gente pode, de fato, explorar, né, a matéria condensada, né, de uma maneira bem rica, né, então, gostaria que vocês comuniquem, né, a seus amigos, compartilhem, né, nossos vídeos que estão agora sendo postados no YouTube, né? Nossa página oficial, curta, fazendo favor, a gente tem pouco ainda, mas no Instagram também, né? Vamos juntar-nos nessa onda, né? Porque é importante para a gente, né, que estamos aqui na PPG-100, de saber que a gente está fazendo o trabalho certo, né? E é isso, né, que queria falar para vocês, né? Curtir um pouco mais, é importante esse negócio de redes sociais, né? Curtam as nossas redes sociais. Isso. Isso. Inclusive, lá na nossa página do Instagram tem o link para acesso ao YouTube, onde todas essas palestras estão disponibilizadas. Então, vai lá na nossa página, segue a nossa página no Instagram, que você vai saber. Dá um joinha. Dá o joinha, você vai saber sempre dos seminários, sempre dos eventos, em primeira mão. E vai lá no nosso canal do YouTube, curte, coloca lá aquele sininho para ficar ativo, para que você consiga ver todos os vídeos assim que postados. Maravilha, maravilha. Pessoal, então, com isso nós encerramos esse período tão prazeroso aqui de deleite científico, né? Obrigado a todos, professor Newton. Valdeci, não esquece de parar a gravação. Temos que parar a gravação. Então, ficamos por aqui. O Rafael, por favor. Vou parar agora.